Bom dia, bom dia, bom dia. Façam todos um excelente dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Já vai pegando a sua Bíblia, abrindo em Mateus, capítulo 24, segunda parte. Já vai pegando papel, caneta na mão para vocês anotarem as mensagens de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Prepara a sua Bíblia, prepara a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Façam todos um excelente dia, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, esse aqui é um ambiente preparado para você crescer em fé, para você fortalecer sua fé, para você criar relacionamento com Deus, fazendo devocionais. Nós estamos lendo o Novo Testamento, iniciamos em Mateus, nós já estamos em capítulo 24, na segunda parte. O dia e a hora são desconhecidos. Mãe Benção, faça um bom dia, seja bem-vinda. Ontem nós falamos sobre a volta de Jesus em O Sinal dos Fins dos Tempos. Foi forte, hoje também está forte. Ontem eu tinha pedido para vocês abrirem o coração, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais para receber a palavra. Hoje também vou precisar que vocês abram isso, que a gente vai dar continuidade na volta de Jesus, porque nós não sabemos o dia nem a hora que isso vai acontecer. Então, se você puder fechar os seus olhos no seu lugar, feche para a gente fazer a nossa oração. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Eu te agradeço pela graça, pela misericórdia que se renova a cada dia. Obrigada por esse espaço, obrigada pela vida de cada um que está aqui presente, que vai assistir depois, Senhor. Querido amigo Espírito Santo, que não seja eu, mas sim o Senhor ministrando aqui neste lugar. Que não seja eu, mas sim que o Senhor possa falar através de mim. Coloque palavras no meu coração, palavras na minha boca. Que o Senhor venha abençoar o nosso devocional. Sinta-se à vontade aqui neste ambiente. Eu te dou total liberdade e autoridade para ministrar aqui. Abençoa a vida de cada um que está aqui. Que não saímos daqui da mesma forma que entramos, mas que saímos daqui instruídos e renovados através da tua palavra. Em nome de Jesus, todo mundo diz amém. Fernandes, seu nome é Angélica? É Angélica, não sei se eu estou confundindo, mas eu acho que é. Seja bem-vinda, faça um bom dia. Deus te abençoe e te ilumine também, mãe. Mateus, capítulo 24. O dia e a hora são desconhecidos. Ah, lembrei, irmã de Marquinhos. Seja bem-vinda, viu? Mateus, capítulo 24, segunda parte, vai falar o seguinte: o dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. O que acontece aqui, gente? Deus te abençoe também, Angélica. Somente Deus sabe o dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, que somos nós. Jesus está falando o seguinte: quando Noé foi chamado para construir a arca, por causa que Deus ia enviar um dilúvio, por causa que o povo tinha se corrompido, Noé avisou o povo que teria um dilúvio, porém como não chovia durante muito tempo naquele lugar, eles achavam que Noé estava louco por avisar que Deus iria mandar um dilúvio e que ele estava construindo a arca para poder salvar a sua família do dilúvio. E naquela época o povo estava se dando em casamento, o povo estava bebendo, estava comendo, estava vivendo a vida por viver pelos prazeres da carne. E Jesus fala o seguinte: o dia e a hora nem os anjos sabem, nem o próprio Filho de Deus, que é Jesus, sabe, somente o Pai sabe. E Jesus está falando o seguinte: vigia, porque tem pessoas que estão sendo entregues para o casamento, está bebendo, está vivendo na farra, está dormindo e nada está sabendo o que está acontecendo. E tem pessoas que estão sendo como Noé,
que está construindo a sua arca, que está preparando a sua arca para quê? Para poder receber Jesus. Porque nós estamos vivendo o início do parto das dores, onde que Jesus logo voltará para buscar a sua igreja e nós precisamos estar preparados. Então, naquela época, o povo estava estudando em casamento, estava bebendo e nada estava sabendo o que iria acontecer, por mais que Noé avisava. Hoje existem pessoas avisando que nós estamos iniciando o início do parto das dores e mesmo assim as pessoas estão sendo que nem aquelas que estavam na época de Noé, vivendo para beber, para comer pelos prazeres da carne. Matias, faça um bom dia, seja bem-vindo. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. Jesus, gente, ele já está avisando aqui na Bíblia pelos seus discípulos. Ele levanta pessoas para falar sobre sua vida, para pregar o Evangelho. Então nós já estamos sabendo que Jesus irá voltar. Todo mundo sabe que Jesus um dia irá voltar. O dia e a hora a gente não sabe por que Jesus precisa voltar, a gente precisa estar preparado. Nós já estamos sabendo que a volta dele vai acontecer, mas a preparação ela vem de nós. Se Jesus avisa assim, eu vou voltar dia tal, pessoas vão dizer, se ele vai voltar dia tal, então eu vou aproveitar minha vida aqui e nesse dia eu já vou me consertar. Como Jesus não sabe o dia, somente o Pai sabe, nós precisamos estar preparados para isso. Independente da espera, independente da data, nós precisamos estar atentos e preparados para o dia da volta de Jesus, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Porque se a gente soubesse, a gente ia estar o quê? Preparado. A gente ia ficar o quê? Preparado para esse dia. Só que nós precisamos estar em relacionamento com Deus, nós precisamos estar tendo fidelidade a Deus, independente da espera, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu Senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá um dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus está falando o seguinte, tem aquelas pessoas que estão sendo preparadas, que estão sabendo que Jesus está voltando, estão se preparando para isso. Tem aquelas pessoas que estão se preparando, mas independente da espera, a pessoa vai se corromper, porque o meu Senhor está demorando para voltar. Essas pessoas que não têm essa fidelidade, que não têm esse relacionamento profundo com Deus, elas acabam se perdendo por causa da demora, por causa da espera. Mas Jesus fala o seguinte, aquele que se corromper, ele vai ser jogado no inferno, onde vai ter ranger de dentes. O devocional de hoje está forte, assim como ontem. Eu falei sobre a volta de Jesus, nós estamos dando continuidade a essa parte, então eu preciso que vocês abram os ouvidos espirituais de vocês. Quais as mensagens que estão contidas aqui? Propósito, eu quero falar sobre propósito. Quando Jesus falou o seguinte, o povo estava se dando em casamento, estava bebendo, estava comendo, quer dizer o quê? Vivendo a vida por viver, sem sentido, sem significado, vivendo pelos prazeres da vida, sem propósito. Aquelas pessoas que não conhecem o propósito, que não entendem o motivo que está aqui na Terra, elas vão voltar para os desejos da carne, porque não tem um sentido nem um significado. A partir do momento que você entende qual é o seu propósito, para que você foi feito, qual é a sua passagem aqui, você começa a colocar o seu coração voltado para o seu propósito, que é onde você tem que cumprir de acordo com os dons e os talentos que Deus te deu. Então, quando você tem um propósito de vida, a sua vida ela vai ser direcionada para esse propósito. Ele vai ter um sentido, ele vai ter um significado e você vai deixar de viver pelos prazeres da carne para viver através do seu propósito, para aquilo que Deus criou, para que você seja aqui na Terra. Tá fazendo sentido? Coloque para mim nos comentários. Então, propósito, você precisa ir em busca do seu propósito, você precisa ativar sua identidade, conhecer você. A partir do momento que você se conhece, que você ativa a sua identidade, o seu propósito encontra você e você passa a viver por propósito e não por prazer da carne. Então, tem pessoas que
focam nos prazeres da carne, que é beber, comer, dar de casamento, e tem aquelas que focam no propósito da vida, que focam no propósito de vida. E focar no propósito de vida é você ter sentido, significado e se preparar para cumprir o seu propósito. Fez sentido? Coloque para mim nos comentários. Segunda mensagem: Jesus ele não vai avisar o dia e nem a hora que ele voltará. Ele simplesmente virá e nós precisamos estar preparados. Como eu falei em umas outras lives minhas, Jesus ele já veio, ele já teve a sua passagem aqui, ele já cumpriu a sua passagem aqui. Lá no início, quando João Batista falou: preparem o caminho, façam veredas retas para o Filho do Homem, façam veredas retas para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependam-se dos seus pecados. Ali em diante, Jesus veio e começou a pregar as boas novas, começou a ensinar o Evangelho, começou a falar do reino dos céus, começou a discipular os discípulos para separar dos fariseus, dos mestres da lei que estavam se corrompendo com poder, com ganância, e preparava ali os seus discípulos, e ele arrastou multidões que se arrependeram, que aceitaram ele como Filho de Deus, que aceitaram ele como seu Salvador. Hoje nós não vamos ter Jesus novamente nos preparando aqui, que nem foi na época de João Batista. Hoje nós temos o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, que nos prepara para a volta de Cristo, que verá em grande glória sobre as nuvens. Então Jesus, ele já veio, já derramou a sua graça. O que é a graça? Você se arrepender genuinamente dos seus pecados e viver pela graça. Me arrependo genuinamente dos pecados, aceito Jesus como um suficiente Salvador, passo pelo batismo do arrependimento e nos preparamos para a volta de Cristo vivendo em santidade, para quando o Filho do Homem voltar, nós estamos preparados para isso. Então hoje não mais a gente está vivendo na época de João Batista, onde que Jesus estava ali ensinando: arrependa-se, façam veredas retas para Jesus. Mas de fato que nós precisamos sim fazer veredas retas para Jesus, porque ele vai voltar. Precisamos viver em santidade, mas a graça ela já foi derramada. Você tem o perdão de pecados, você só precisa viver agora em santidade, arrepender genuinamente, porque quando Jesus voltar, nós precisamos estar preparados, nós precisamos fazer veredas retas para Jesus, para ele voltar, nós precisamos arrepender genuinamente. Nós temos que estarmos sempre preparados para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre, mãe. E a gente nos prepara como? Nós estamos preparados como? Viver em santidade, renunciando os desejos da carne, renunciando os prazeres da carne, matando a nossa carne e vivendo pelo Espírito, pelas instruções do Espírito que habita em nós e vive no meio de nós e através da palavra. O que nos prepara hoje é a palavra de Deus. Fez sentido? Coloque para mim. Outra mensagem: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque Jesus está falando o seguinte, lá no versículo 48 vai falar assim, mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a beber em seus conservos, comece a comer e beber com os beberrões. Aquele que perseverar será salvo. Por mais que demore a volta de Cristo, nós não sabemos como que vai ser. Pode ser daqui a 2 anos, 4 anos, 6 anos, 1000 anos, não sabemos como, mas nós não podemos nos corromper por causa da demora. Jesus está falando o seguinte: meu Senhor está demorando, e por estar demorando as pessoas voltaram a comer, voltaram a beber, voltaram a conviver com beberrões. Porém, quando Jesus voltar e as pessoas estiverem fazendo isso, elas vão ser jogadas no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, independente da espera, independente se Jesus está demorando ou não, porque tais coisas precisam acontecer para que Jesus possa voltar. Então, independente da espera, nós não podemos nos corromper. Nós devemos viver em santidade, estar preparados para a volta de Cristo. Então, independente da demora, da espera, precisamos permanecer firmes na rocha em fidelidade. Em fidelidade, ou seja, matando a nossa carne, vivendo pelo Espírito, sendo fiel no relacionamento com Deus. Fez sentido, gente? Então, esse nosso devocional de hoje, ele foi mais voltado como um complemento do nosso devocional de ontem, que foi falado sobre o sinal dos fim dos tempos. Como eu falei,
Aqui no versículo 42 vai falar assim, ó, portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim você também precisará estar preparado para o Filho do Homem e virá numa hora em que você menos espera. Jesus fala o seguinte, o Filho do Homem virá na hora que você menos espera. Eu falei ontem que o relacionamento com Deus é individual, a espiritualidade é individual, a sua salvação ela é individual. Nós precisamos saber que a salvação é individual. No versículo 39 vai estar escrito assim, ó, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Por que uma será levada e a outra será deixada? A salvação ela é individual. Relacionamento com Deus é individual, espiritualidade é individual. Você buscar o seu relacionamento com Deus é individual. Um vai ser deixado, outro vai ser levado, porque tem pessoas que estão levando a vida para comer, para beber, para dar de casamento, e tem outras pessoas que realmente estão levando o reino dos céus a sério, fazendo com que a palavra seja ministrada em todos os lugares. Ou seja, eu preciso buscar o meu relacionamento individual. Eu não posso me colocar no relacionamento do outro, porque o outro está buscando, eu convivo com o outro, então eu vou ser salvo. Porque o outro está buscando, eu convivo com o outro, também estou tendo relacionamento com Deus. Não, você precisa buscar o seu relacionamento individual com Deus, porque a salvação ela é individual. Você precisa acordar todos os dias e fazer o seu devocional, buscar a presença de Deus, entrar na presença de Deus para que você possa ter esse relacionamento. Fez sentido, gente? Tia Aparecida, faça um bom dia, seja bem-vinda. Perdoando, tendo misericórdia com o próximo e orando sempre. Exatamente. Perdoar o outro, se você não perdoa o outro, você não será perdoado pelo Pai. Devemos interceder pela vida do outro, devemos orar pela vida do outro. Tudo isso engloba ter relacionamento com Deus, porque você não se preocupa só com você, mas você também se preocupa com o outro, intercessão. Plano de ação do nosso devocional de hoje é jejum de acordo com a sua resistência, oração, leitura da Bíblia e louvor. Jejum é você se abster de comida que você gosta durante um tempo para que você possa buscar relacionamento com Deus. É você matar a sua carne. Travou aqui, gente. Meu telefone vai descarregar. Meu Deus, vamos lá. Oração é você orar sem cessar. Você declarar, você falar palavras, orar em pensamento, orar sem cessar, é você conversar com Deus. Leitura da Bíblia é você pegar a sua Bíblia, ler, fazer o seu devocional para que você possa alimentar o seu espírito, para que você possa crescer em edificação. A gente vence as nossas guerras através da palavra declarada, palavra dita. Então, a leitura da Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvor, você entrega a sua adoração, você entra numa atmosfera onde que você começa a engrandecer Jesus, começa a adorar a Deus através do louvor. Então faça o plano de ação para que você possa fortalecer o seu relacionamento com Deus, criar autoridade e assim estar preparado para a volta de Cristo, que não sabemos quando e nem a hora que isso irá acontecer. Plano de ação para amanhã, leia o capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Leia o capítulo 25. Traga aqui amanhã, porque 7 da manhã nós iremos estudar o capítulo 25. Faça um excelente dia, Deus abençoe o dia de vocês e estejam preparados. Preparam-se, crie relacionamento com Deus. E esse aqui é um ambiente onde eu posso te ajudar a fazer você criar a sede de buscar a palavra de Deus, fazer o seu devocional, te ajudar nessa caminhada de fé. Faça um bom dia, Deus abençoe o dia de vocês e até amanhã às 7 da manhã.